Fala, fala galera, deixa eu já ajustar aqui pra gente comentar algumas coisinhas importantes aqui que eu queria colocar no meu argumento sobre a pirataria, né? Que eu fiz um vídeo, né? E eu vou responder algumas questões que foram colocadas nos comentários, né? Principalmente do DJ Hi-Fi. E vou responder rapidamente, tá? E eu vou deixar um vídeo na descrição sobre esse assunto, tá? A questão dos direitos da propriedade intelectual, propriedade, direitos autorais, essas coisas todas, tá? E eu vou deixar uma explicação bem lógica sobre a questão do virtual, tá? Muita gente entende, né? Por exemplo, o virtual ele tem o direito sobre a propriedade virtual. Eu vou dar a primeira definição real de propriedade. Inclusive está chovendo bastante lá fora. Então eu vou dar a definição de propriedade para vocês entenderem. A propriedade nada mais é do que um bem escasso, ou seja, ele tem que acabar, ele tem que ser finito. Se eu consigo pegar uma coisa e tirar várias cópias dela, não adianta, essa coisa perde valor. E outra coisa, ela deixa de ser propriedade, qualquer pessoa pode tirar uma cópia. Porque a propriedade é uma coisa que você tem, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você, por exemplo, eu tenho aqui essa caixa, tá? Essa caixa. Se eu tirar uma cópia dessa caixa, alguém conseguir copiar ela, eu ainda vou ficar com a minha caixa. Então eu não tive prejuízo. Se a pessoa ali fez igual minha caixa, ela tem uma outra caixa, ela consegue chegar, fazer igualzinho, eu continuo com a minha caixa. Então não tem crime aqui, eu continuo com a minha caixa, ele está com a caixa dele, tá? Então é isso aí, é essa a diferença, tá? Por exemplo, ao contrário, se alguém vir tomar essa caixa de mim, por exemplo, tá? Vim aqui, pegou a caixa, eu estou sem a caixa, então eu sou uma vítima, tá? Eu conquistei essa caixa trabalhando, tá? Eu fiz meu trabalho, ela é minha, ela tá na minha mão. Ou ela tá guardada e tal, ou deixei ela em algum lugar e ela é minha, tá? Ela é minha. Se alguém tirar ela de mim, eu vou ficar sem ela, tá? Agora, se alguém tira uma cópia dela, tá? Faz uma cópia, simplesmente não há crime, não há vítima, a pessoa não perdeu a caixa dela. A caixa dela continua intacta, tá? Então, isso é errado. Você roubar é errado. Agora, você tirar uma cópia daquilo não é errado, tá? Uma outra coisa. Então, qualquer tipo de coisa que você fizer, por exemplo, assim, você vai roubar uma casa ou invadir uma casa, ali você está invadindo uma coisa de alguém, você está entrando na vida de alguém, está agredindo alguém. Agora, se você pega uma casa, por exemplo, e você copia, faz uma casa igual à sua, você não entrou na casa da pessoa. Claro que você tinha que saber o interior dela, mas você não poderia entrar para ver e fazer uma cópia daquilo. Vamos dar um exemplo assim, né? Mas se você tem aquela cópia, vamos dar um exemplo, se você tirou uma cópia daquilo, né? Mesmo, vamos supor que a pessoa deixa você entrar na casa dela e você de alguma forma guarda como que é os cômodos e copia aquilo ali. Você não está roubando. Por quê? Aquela casa continua ali. E no caso do virtual? Bom, no caso do virtual é simples. A pessoa tirou uma cópia daquele programa, copiou aquilo, tá? Descobriu uma vulnerabilidade para utilizá-lo sem precisar pagar aquela pessoa. Então, mas aquela pessoa ficou sem comprar, ninguém quis comprar o virtual dela porque tiraram várias cópias. Sim, mas não é um roubo. A pessoa não prejuízo, galera, é quando você tem alguma coisa furtada. Quando você deixa de ganhar alguma coisa, você não necessariamente você você não está tendo prejuízo, você deixou de ganhar, entendeu? Você tem prejuízo quando você conquista uma coisa e ele é perdido. Por exemplo, eu perder isso aqui, por exemplo, uma caixa dessa, eu estou tendo prejuízo, tá? Então, dando um exemplo, então assim, se eu por acaso perder minha casa, eu estou tendo prejuízo. Agora, a pessoa copiar minha casa e vamos supor, eu coloco minha casa para vender
e outra pessoa coloca a casa dela para vender e a pessoa que copiou vender mais barato, vamos dar um exemplo, o que acontece? Não tem nada de errado nisso, porque eu não perdi a minha casa, eu continuo com ela. Então uma diferença muito grande numa coisa que você acha que tem que ser e uma coisa que é certo e errado, tá? Por quê? É muito conveniente você colocar direito autoral, mas o direito autoral ele não funciona na prática. Porque assim, se você pode fazer, eu desafio você, para finalizar esse vídeo, eu desafio qualquer um aqui nos comentários colocar que roubar de alguma forma tem alguma exceção. Você roubar alguma coisa de alguém, você não vai encontrar. Ou você de alguma forma agredir alguém que nunca fez mal para ninguém. Você nunca vai encontrar um argumento que justifique isso. Nunca, jamais. Entendeu? Então, agora, no caso do direito autoral, você sempre tem que criar exceções. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, não sei se você sabe, mas, por exemplo, as músicas ou as patentes, elas têm um prazo de validade. Quando termina esse prazo, né? Quando finda esse prazo, ele simplesmente você pode utilizar essa marca. Ou seja, isso é uma forma das pessoas não ficarem com aquilo muito tempo, aquela permissão muito tempo. Por quê? Se tivesse isso, por exemplo, a gente não poderia ter carros, roda. Por quê? Porque imagina se alguém tivesse a patente dos carros, por exemplo. Não teria concorrência, as pessoas, todo mundo viveria dependente dessa família que tem os carros. Por exemplo, Beatles, todo mundo gosta de Beatles. Todo mundo, tem muitos fãs de Beatles que querem tocar a música só pelo simples fato de tocar e não podem, porque tem que pagar direito autoral. Uma família ou mesmo pessoas que compraram esses direitos autoral que muitas vezes nem fizeram essa música. Então assim, não funciona, e tem que criar vários Yu-Gi-Oh! Jurídico para resolver uma coisa que causa mais conflito do que solução. Então assim, é um bom exemplo assim. Então, no caso do virtual, por exemplo, tem que ver quem criou o primeiro software que teria o direito total daquilo, porque aquilo é uma criação. Alguém criou uma forma, uma ideia de fazer um programa. Então, é por isso que a gente tem algumas legislações que permitem você criar coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Tem um jogo que foi criado, que é o mata-mata, por exemplo, né? Aquele jogo que você mata um ao outro, né? Se eu não me engano, acho que é Battle Royale. É até o nome do jogo, né? O estilo, né? Acho que é o nome do jogo, não sei como é que foi criado o nome. E eles criaram isso e outras empresas fizeram igual, só que de outra forma. E aí essa empresa queria processar porque estava copiando o jogo deles. Só que na verdade aí tiveram para justificar isso, falaram, não, peraí, mas se fizer isso não vai poder ter jogo nesse estilo. E é só um estilo. Então assim, fica criando várias exceções. E uma lei, galera, não pode ter exceção. Você tá entendendo? Toda lei que você vê uma exceção, toda vez que você vê uma exceção, você percebe que aquilo ali está errado. Aquilo ali não é justo. Entendeu? Então eu espero ter explicado essa questão para vocês. A única coisa que vai restar, né, igual o nosso amigo, é assim, mas não está certo porque a empresa vai deixar de ganhar. Esse é o argumento. Ou seja, um argumento utilitarista. Não, mas vai existir isso porque senão as pessoas vão tomar prejuízo, sabe? Então assim, não adianta, galera. É a mesma coisa, por exemplo, você chegar e falar, não, o Lula tá preso, ele foi condenado, mas ele merece participar da eleição. Ou seja, né, mas as outras pessoas também que estão presas, se todo mundo for colocado nisso, não vai funcionar. Aí você fala, não, mas aí é só com Lula, porque o Lula, ele tem popularidade, sabe? Ele tem que ser presidente. Então você cria uma exceção que não pode haver exceção. Ou funciona para todo mundo. Para uma coisa ser justa, deixa eu só finalizar esse vídeo, para uma coisa ser justa, ela tem que valer para todo mundo, tá? Então, por exemplo, a partir do momento que tem vários programas que tem a plataforma de programa e alguém criou isso, tá? Eu não sei quem foi o primeiro programa de virtual, isso já é uma cópia pirata, porque a pessoa pegou aquela ideia e já utilizou. A mesma coisa do avião.
alguém, por exemplo, o Santos Dumont, né, no caso, criou um avião e tem um detalhe, ele pegou outras ideias de outras pessoas. Tá entendendo por que que não funciona? Não funciona. Você pode tentar assim, ah, mas se tiver assim, aí vem aquele argumento antialista. Ah, não, mas se for assim, é a mesma coisa, galera, é o mesmo argumento, fala assim, ah, não, é igual o argumento antigamente, fala assim, ah, não, não pode acabar com a escravatura, antigamente as pessoas falavam isso, ah, não pode acabar com a escravatura porque a sociedade vai colapsar, porque sempre teve escravos, e a gente não sabe como, quem que vai trabalhar nas lavouras. Cara, não importa, tá errado, pronto, acabou. É uma lei que estava errada e pronto, acabou. Ah, Flavinho, mas então você muda a lei. Cara, é o que a gente está fazendo. Os abolicionistas lutaram por liberdade. A gente quer liberdade pra tá fazendo sem agredir ninguém. E uma cópia pirata não é uma agressão, porque os dois saíram. Seria agressão se eu chegasse e impedisse, por exemplo, eu invadisse o site lá da Virtual e impedisse outras pessoas de baixar o programa e comprar o programa. Aí sim, ou roubasse ali, eles não tivessem condições de fazer o programa novamente, né? Ou mesmo vender o programa de alguma forma, aí sim eu estaria agredindo eles, aí eu estaria errado. Espero deixar bem claro essa questão, tá? Então, galera, é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!